Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Jean Vilela. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus. Pegue por gentileza o teu evangelho, o teu livro santo, e abram todos comigo no evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Eu quero ler com você o que o Senhor Jesus disse a partir do versículo 13. Vamos lá? Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Diga amém, Jesus. Olhem todos para mim, de pé mesmo. Jesus está agora no seu famoso Sermão da Montanha, mostrando que só existem dois destinos para a alma do ser humano na eternidade. Ele fala de duas portas, dois caminhos, e cada uma vai levar para um destino diferente. A porta estreita te coloca num caminho apertado e te leva para a vida. A porta larga, que é a porta da facilidade, te coloca num caminho espaçoso, mas leva para a perdição e para a morte. E Jesus diz que infelizmente poucos entram pela porta estreita e alcançam a vida, e muitos preferem o caminho da porta larga. De uma forma simplificada, basicamente o que Jesus estava dizendo é o seguinte: que não existe meio termo. Na eternidade, todos nós aqui ou iremos para um lugar ou para o outro. E é por isso que nós precisamos fazer uma escolha. Pastor, que escolha? Pergunta para quem está do teu lado: céu ou inferno? Tem nem fé para perguntar, já morreu mesmo. Pergunta com fé: céu ou inferno? Para onde você quer ir? Tem gente que diz: ah, pastor, o inferno é na terra. Quem já ouviu isso? Diga para quem está do teu lado: seria bom se fosse. Eu vou te provar que o inferno não é na terra coisíssima nenhuma. É muito pior do que nós podemos imaginar. E se Deus te trouxe aqui hoje para você se batizar ou assistir essa cerimônia, não é por acaso não, mas é porque você é escolhido de Deus, e Ele quer você na porta estreita, Ele quer você no caminho apertado, e Ele quer te dar a salvação e a vida eterna. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então eu vou reler o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e só quem crê que esta é a palavra do Deus vivo, vai repetir bem alto e bem forte, após a minha leitura com muita fé. Vamos lá? Eu leio e toda igreja repete em seguida: entrai, pode ser mais forte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você crê que você faz parte desses poucos que estão encontrando a porta estreita, o caminho apertado, e vão chegar na salvação? Então, se você acredita, desocupe as suas mãos e comece a aplaudir e a glorificar bem forte a palavra do Deus vivo. Enquanto você aplaude, abre a sua boca e vai glorificando o nome dele. Pai querido, abre o céu para receber este louvor,
e sobre cada vida que te glorifica. Derrama da tua bênção, da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove toda barreira, todo bloqueio, todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podemos assentar, por favor? Quando o assunto é o destino da alma humana na eternidade, muitas pessoas, ao ouvirem expressões como céu e inferno, costumam se iludir, pensando o seguinte: se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é perdão e misericórdia, teria Ele coragem de destinar alguém a sofrer para todo sempre num lugar de tormento? Que Deus de amor é esse, que por sua própria vontade sentencia alguém que Ele diz amar, para ser torturado eternamente? Então, com base nesse tipo de raciocínio, as pessoas pensam assim: essa história de inferno só pode ser invenção dos homens, da religião e dos pregadores para tentar assustar a gente. Que inferno, coisíssima nenhuma. Deus jamais lançaria alguém que Ele ama para ser condenado. Mas a verdade é que não é isso que a Escritura nos revela. Muito pelo contrário. No Evangelho de Mateus, Jesus ele fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Sabe por quê? Porque Ele quer abrir os teus olhos para que você não vá para lá. E a palavra diz que mesmo Deus sendo amor, perdão e misericórdia, Deus também é justiça. Ele é fogo consumidor. E não é que Ele deseja lançar alguém no inferno. Diga para quem está ao teu lado: vai para lá quem quer. Lá no livro de Salmos, olha o que está escrito no Salmo de número 9. E no versículo de número 16 e 17. Salmos fica bem no meio da Bíblia, então você abre a palavra no meio, já vai cair no livro de Salmos. Aí você encontra o Salmo 9, e eu vou ler o versículo 16 e 17. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: o Senhor é conhecido pelo quê? Pelo juízo que fez. Enlaçado, amarrado, preso, ficou o ímpio aonde? Nos seus próprios feitos, nas obras de suas mãos. Aí ele diz no verso 17: os ímpios, leia para mim. Olha para quem está do lado e fala: está escrito. Os ímpios o que, gente? Serão lançados no inferno. E quem mais? E todas as nações que se esquecem de Deus. Diga para quem está do lado: agora complicou. Porque por mais que alguém queira dizer, não, Deus é amor, Ele não tem coragem de lançar alguém no inferno, a Bíblia diz o contrário. O ímpio, ele fica amarrado, preso nos seus próprios feitos, e por isso ele é lançado na condenação, juntamente com todas as nações que se esquecem de Deus. E quem é o ímpio que vai ser lançado no inferno? Ímpio não é apenas aquele que é um simples pecador, porque pecadores todos nós somos, quem entende? O ímpio é aquele que peca, sabe que está errado e não se arrepende. É aquele que diz: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É igual a Gabriela.
Eu nasci assim. E a pessoa diz, eu não vou mudar. Eu falo meus palavrão mesmo. Quem é esse pastor tupetudo aí? Para vir dizer que eu tenho que parar. Eu passo o rodo geral mesmo, bobeou. Eu vou para cima. Tem gente que pensa assim. Se deu mole para mim, já era. Pastor, eu sou o garanhão, eu sou o pegador. Pois é, continue pegador. Uma hora o inferno vai te pegar. Pastor, eu bebo mesmo, eu fumo mesmo. Eu sou igual o Zeca Pagodinho. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu estou pagando com o meu dinheiro, não estou me drogando nas custas de ninguém. Então a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Tá certo isso? Tá, pode fazer o que quiser. Só que presta atenção. Toda ação aqui na terra vai ter uma consequência na eternidade. E diga para quem está do lado, é por isso que a gente não pode se esquecer de Deus. Porque os que se esquecem do Senhor vão para o inferno. Um dia uma jovem chegou no pastor da igreja dela e falou, pastor, eu não estou muito contente nessa igreja aqui, porque vocês não deixam fazer nada. Eu quero curtir. O pastor falou, pode curtir. Ela falou, mas pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quiser beber, eu posso beber? O pastor falou, pode. Ela falou, não, mas não estou falando água, Coca-Cola, é cerveja. Posso beber? O pastor falou, pode. Mas se eu quiser tomar uma coisa mais forte, uma pinga, cachaça, eu posso? O pastor falou, pode. Aí ela, para provocar o pastor, falou, e se eu quiser fumar? Ele, posso? Pode. E se eu quiser viver na fornicação, tendo relação sexual sem ser casado, com todo mundo que aparecer pela frente, eu posso? Pode. Se eu quiser me drogar, eu posso? Pode. Se eu quiser falar palavrão, brigar, matar, eu posso? Tudo que ela perguntava, o pastor falava, pode. Ela falava, então não tem nada que eu não posso? O pastor falou, tem só uma coisa que você não pode. Ela falou, o quê? Ele falou, entrar no reino dos céus. Fazendo nenhuma dessas coisas aí que você quer fazer. Mas se você pode fazer, você pode. Aí alguém vai dizer, ah pastor, mas essa história aqui, do Salmo de número 9, está no Antigo Testamento. Na época da graça é diferente. No Novo Testamento, Jesus ele veio, e com Jesus não tem mais essa conversa de inferno, sim ou não? Você que pensa. Olha o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quem achou, diga amém. Está escrito, e não temais, Jesus falando, hein? Os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Você tem medo de assalto? Você tem medo de bandido? Você tem medo de andar na rua de noite? Jesus está dizendo, não adianta você ter medo de quem mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Fala para quem está atrás, o máximo que um bandido pode fazer é te matar. Pastor, mas só isso já é motivo suficiente para eu ficar com medo. O máximo, pastor, isso aí já é grave. Só que Jesus falou, depois que ele matou o seu corpo, ele vai fazer o que mais? Se você é de Deus, você pode ficar despreocupado, porque Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Quem está com Jesus não precisa ter medo de morrer. Sabe por quê? Porque quem é de Deus não morre, é promovido. A morte para quem é de Deus não é passar do melhor para o pior, é passar do pior para o melhor. Agora, quando você não tem alegria, certeza da salvação, aí você tem que ter medo. Sabe por quê? Jesus diz, temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? No inferno, a alma e o corpo.
Então, se você diz que essa história de inferno é só do Antigo Testamento, como é que fica essas palavras de Jesus? Jesus falou, se é para temer alguém, não tema quem só pode matar o seu corpo. Quem está entendendo? Tenha medo de quem? De quem pode matar o corpo e jogar no inferno o corpo e a alma. Então diga para quem está ao teu lado, isso significa que quem vai para o inferno vai também com o corpo. Por quê? Porque a tortura será também sentida de uma forma terrível e brutal. Pastor, mas como é que Deus teve coragem de preparar um lugar de sofrimento para o ser humano que Ele criou a imagem e semelhança dele? E é aí que está a questão. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno não foi preparado para mim, para você, e nem para ninguém da sua casa e da sua família. Você vai se quiser. Mas diga para quem está todo, o inferno não foi feito para você. Pastor, foi feito para quem? Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 25. Versículo 41 e 42. Quem achou, diga amém. Mateus 25, versículo 41 e 42 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber. Sabe o que ele está falando? Você nunca ligou para mim quando estava na terra. Então, você que não quis saber de me buscar, vai ir para o inferno, mas o inferno não foi preparado para você. Ele foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Agora vamos lá. Como é o inferno? Ah, pastor, eu ouvi falar de um livro, de uma autora, de um autor que foi no inferno 3 vezes e voltou. Eu não acredito. Pastor, eu acredito. Direito seu. Eu acredito que tudo que se tem para saber sobre o céu, sobre o inferno, está escrito aqui. E eu vou te mostrar daqui a pouco porque eu não acredito que alguém foi no inferno e voltou. Porque quem vai para lá, não volta. Pastor, então como é que você quer me falar como é que é o inferno se você nunca foi? Graças a Deus nunca fui, nem pretendo ir. E nem quero que você vá. Mas a palavra nos dá pistas de como é esse lugar. E só pelo que a palavra revela, já dá para você ter uma ideia de que não é o que você vai desejar para você ou para sua família. Quer ver o que Jesus fala sobre esse lugar? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo de número 47. Marcos 9, 47. Quem achou, diga amém. Está escrito: e se o teu olho te escandalizar, faz o quê? Lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o quê? Não ouvi. E o quê? E o fogo nunca se apaga. Quem já se queimou alguma vez? Levanta a mão aí. Qual é a sensação? Como é que é se queimar? Quem já se queimou com água fervendo? Gordura na hora da fritura. Com o próprio fogo mesmo. Panela quente. Escapamento da moto. Isso é o Satanás, não é não? Você bota a perna e sente. Psss. Agora fala para quem está do teu lado, imagina o corpo inteiro sendo queimado, e você não morre porque já morreu. O bicho não morre, irmão. O fogo, então você sente a dor da queimadura, mas não morre. E a pessoa que vai para esse lugar queima eternamente. Para piorar, olha o que o apóstolo Pedro escreve sobre esse lugar. Segundo Pedro capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2,
versículo 17. Achou aí? 2 Pedro 2,17 diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então diga para quem está ao teu lado: o inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre o pecado e a impiedade. E diga para essa pessoa: é um lugar de densas trevas com chamas que nunca se apagam. Alguns anos atrás tinha uma propaganda de cerveja que passava o tempo todo na televisão, não sei se alguém aqui vai lembrar, onde tinha um cara que morria, ele ia para o céu, chegando lá no céu era mó chato. Quem lembra? Todo mundo de branco, cantando, não tinha animação nenhuma. Aí o cara diz: aqui é sempre assim, e o povo tudo cansado de ficar lá. Aí disseram: mas tem outro lugar para você ir, levaram ele para o inferno. Chegando lá, festa, balada, um monte de mulher seminua, cerveja à vontade e o povo comemorando. E na propaganda ele dizia: é aqui que é bom. E ele tomava cerveja que desce redondo. E diga para quem está do lado: desce mesmo. Agora lá não tem pagode, festa, mulheres bonitas rebolando, não. É um lugar onde a pessoa está num escuro absoluto. Quem é que não gosta de ficar sem luz nenhuma? Pois então você ia sofrer muito lá. Ainda bem que você não vai. Se você ouviu o que você está aprendendo aqui e põe em prática, você não vai para lá, fica tranquilo. Mas imagina um lugar onde você não vê nada, sente o fogo queimando o tempo todo, e você não consegue enxergar outra pessoa, mas você escuta urros de dor, gritos de desespero, de gente que está lá dizendo: eu era pastor, eu era obreiro da igreja, eu frequentava todas as reuniões de domingo, meu pai era cristão, minha mãe me levava para a igreja, eu tive chance de servir a Deus e vim parar aqui. Pastor, e como é que você sabe que quem vai para o inferno se lembra da vida que teve na terra? Sabe como é que eu sei e posso garantir? Quem vai para o inferno tem que se lembrar de tudo mesmo, para saber por que está lá. E eu afirmo que quem vai para o inferno se lembra de tudo, com base nas palavras do próprio Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus conta uma história que a Sociedade Bíblica do Brasil entende como uma parábola. Então aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19, na maioria das Bíblias está escrito a parábola do rico e do Lázaro, do mendigo. Mas olha para quem está do teu lado e fala assim: isso aqui não é uma parábola. Pastor, por que não é parábola? É simples, Jesus contou dezenas de parábolas, mas em nenhuma das parábolas que ele contou, ele jamais fez uso de um nome próprio para se referir a um personagem da história. Ele nunca contou parábola com nome próprio. Ele não disse: o reino do céu é semelhante a 10 virgens, uma chama Maria, outra chama Joana. Ele não disse: o reino dos céus é como um semeador chamado Francisco que saiu a semear. Nenhuma parábola tem nome. Essa aqui tem. Por que tem nome próprio? Porque Deus está falando de uma pessoa real. Jesus está falando de alguém que existiu, de um fato. E por que ele revela isso? Para que eu e você entendamos a dinâmica do mundo espiritual. Pastor, você está contando tudo isso aí, eu estou com vontade de rir, não acredito em nada. Pode ficar à vontade para rir, acredita quem quiser. Você só não vai poder chegar naquele dia e dizer que não foi avisado. Você não vai poder dizer que não sabia, porque Deus vai olhar para você e vai dizer: você ouviu. Eu usei meu servo para falar no dia que você foi lá no batismo do teu parente, você não deu a mínima, mas você sabia. E olha o que Jesus contou. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo,
e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Só até aqui por enquanto. Jesus, ele mostra os dois extremos da pirâmide social dos seus dias. Um homem podre de rico, e do outro lado da moeda, um mendigo. Qual era a vida do rico? Vivia todos os dias regalada, esplendidamente, e só se vestia de linho fino e de púrpura. Púrpura era a cor da realeza. O linho finíssimo era o tecido mais nobre que existia. Como é que você acha que era a vida desse rico? Ele morava onde? Num apartamento de 45 metros? Numa casa conjugada com mais 5 no quintal? Numa casa um pouco maior de 3 quartos? Onde é que vivia esse rico, gente? Numa mansão. O que ele comia? Pé de frango, pescoço, moela. O que ele comia? Filé mignon. O que mais? Picanha. Ô irmão, nem almocei você falando de picanha, cara. Que pecado, meu. Salmão. Caviar. Você sabe o que é caviar? O cara só usava roupa de grife. Dirigia uma carruagem 0 quilômetro. Quem olhava para ele dizia: Deus é na vida desse cara. Que homem abençoado. E o mendigo? Ele ficava na porta da casa do rico. Por quê? Porque aquele homem rico jogava tanta coisa boa no lixo, que ele dizia: aqui eu passo bem. Ele queria comer as migalhas do rico, ninguém dava nada, então ele tinha que ficar revirando o lixo. Para piorar, o mendigo, além de pobre e miserável, era doente, tinha o corpo todo coberto de chagas. Ele não tinha dinheiro para pagar um médico, não tinha amigos e nem família do seu lado. Quem eram os únicos que faziam companhia para o mendigo? Os cães. Por isso que o cachorro é o melhor amigo do homem. Os cães, para tentar ajudar, lambiam as feridas dele. Segundo a teologia do século 21, quem era o abençoado e quem era o amaldiçoado na história? Para muitos pastores da nossa geração, esse rico seria o irmão mais abençoado do mundo, e o mendigo, talvez em algumas igrejas, não poderia nem entrar para ouvir a palavra. Só que os dois morreram, e quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele não morreu, ele foi promovido, e ele foi para um lugar de descanso eterno. Alguém sentiu falta quando o mendigo morreu? Só os cães. Teve velório luxuoso? Alguém chorou a sua partida? Mas ele foi recebido na eternidade com paz e alegria. Só que o rico morreu. E quem acha que teve um velório chique? Aqueles velórios, todo mundo de sobretudo, óculos escuros e chorando assim. Porque velório de rico é assim, o povo não chora fazendo escândalo. Já viu na novela? Velório de pobre eu sei como é que é, porque eu já vi muito na minha família. Não! Morreu me devendo 50 conto. Nunca vou receber. Não, o rico morreu, estava todo mundo assim. Era um homem tão bom, ajudou tanta gente, porque todo mundo depois que morre parece que começa a prestar, não sei o que é isso. Era uma carniça quando estava vivo, morreu, era tão bom. O povo vai no velório e fica assim: olha como está sereno. Claro, está morto, você queria que ele tivesse agitado? Está calmo, morreu feliz.
Eu imagino o povo no velório do rico dizendo: esse aqui com certeza foi para o céu. E o rico estava onde, pastor? No colo do capeta. O versículo 23 diz: e no Hades, o rico ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e quem? Quem ele viu? O mendigo que ele sempre desprezou, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Viu porque eu não creio que alguém foi e voltou? E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Olha como ele lembrou da família, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a palavra, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha para quem está do teu lado e fala: isso não é brincadeira não, viu? Ah, pastor, então moral da história é que para ir para o céu tem que ser pobre, para ir para o inferno tem que ser rico. É disso que Jesus está falando? No céu só pode entrar pobre? Todo mundo tem que ser mendigo para ir para o céu? Não, por quê? Porque o mendigo foi para o seio de Abraão. Era rico pra caramba aqui na terra. Então o que determina salvação ou condenação não é ser pobre ou rico, é você buscar ou não buscar ao Deus vivo, é fazer ou não fazer a vontade de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala: todo mundo tem oportunidade de ser salvo. Agora diga para essa pessoa: tem gente que aproveita, tem gente que despreza. O rico teve chance de ser salvo? Claro que teve. Aproveitou? E agora lá no inferno, o que ele pediu para Abraão falar? Pede para o Lázaro molhar na água. Ele não pediu nem um copo d'água, ele pediu o quê? Pede para ele molhar assim, ó. Pastor, que porqueira, você pôs o dedo na água, eu mesmo vou beber. Aqui é Brasilândia, irmão. Nasci na periferia de São Paulo. Você tira o homem do lugar humilde, mas nunca tira o lugar humilde do homem, não tem jeito. O rico falou: pede para o Lázaro molhar na água a ponta do dedo e fazer assim, ó. Caiu fora. Eu só queria que ele molhasse na água a ponta do dedo para, ó, refrescar a minha língua. Pergunta para quem está do teu lado: uma gota de água mata a sua sede? Mas você sabia que para quem está no inferno, isso é tudo que a pessoa gostaria de ter e não pode? E ele teve a oportunidade, não aproveitou. Agora ele pensou: já que para mim não tem mais jeito, ele decidiu se preocupar com quem? Com a família. Só que diga para quem está do teu lado: você tem que cuidar da salvação da sua família enquanto está vivo. Depois que morrer já era, irmão. Você que é pai ou mãe, você tem que orar pela salvação dos seus filhos agora. Você marido, esposa, tem que orar pela salvação do seu cônjuge agora. Você filho, filha, tem que se preocupar com a salvação dos seus pais agora. Ele falou: pede para o Lázaro voltar lá para falar para os meus irmãos que o inferno é de verdade, porque eles devem estar brigando pela minha herança. Abraão falou: eles têm a palavra, que escutem. Hoje você está ouvindo a palavra. Quem está ouvindo a palavra? E a palavra de Deus para você é: entra pela porta estreita, siga no caminho apertado. Não é fácil não.
O diabo o tempo todo vai tentar te tirar do caminho, o inferno vai fazer de tudo para você sair da presença, mas entenda, não tem outro caminho, outra verdade, outra vida, a não ser o Senhor Jesus. E Ele não quer que você pereça. A palavra de Jesus para mim e para você, sabe qual é? Em João 3,16 Ele falou, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí no 17 ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem quer ser salvo por Ele? Fala para quem está ao teu lado, para ser salvo por Ele tem que fazer o que Ele manda. Para ser salvo por Jesus tem que obedecer a ordem que Ele deu. Quem quer ser salvo? Tem fé para obedecer a ordem dEle? Pastor, qual foi a ordem? Marcos capítulo 16, versículo 16. E aqui eu encerro. Se você crê nisso ou não, é uma escolha pessoal sua. Agora, você não vai poder dizer que nunca ouviu o Evangelho. Você não vai poder dizer que não conheceu a verdade. Você não vai poder dizer que não teve chance. Marcos 16, 16. Quem achou, diga amém. Eu quero ler com toda a igreja de pé. Olha o que o Senhor Jesus disse. Quem crer e for batizado, oh glória, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Simples assim. Quem crer que Jesus Cristo é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e for batizado, e quem não crer, e quem não se batizar porque não creu, vai ser condenado. E Deus não quer que ninguém aqui seja condenado, quem está entendendo? Mas Ele te ama tanto que te dá liberdade para escolher o que você quer, ainda que seja se afastar dEle. Deus disse, se você quiser a condenação, você é livre para isso, mas no que depender de mim, escolhe a vida, eu quero te salvar. E eu creio que hoje muitas pessoas vão passar da morte para a vida, porque vão cumprir esta palavra, e vão sair daqui com alegria e a certeza da salvação. Mas, antes de nós batizarmos, quem já veio decidido a se batizar nesta tarde, eu preciso fazer um convite a toda a igreja, porque talvez você veio aqui hoje pensando, eu vim só para assistir o batismo. Você que pensa, Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te salvar também. Não foi o teu parente que te escolheu para vir aqui, foi o Senhor que te escolheu para ouvir esta palavra. E nesse momento eu peço que, por favor, ninguém ande pela igreja, porque essa é a parte mais séria e decisiva da reunião. Porque eu vou fazer um apelo agora, e se tiver alguém aqui no nosso meio, que ainda não entregou a vida para Jesus, basta você levantar a sua mão, e declarar que Jesus Cristo é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e todos os seus pecados, todos, vão ser perdoados. Seu nome vai ser escrito no livro da vida e do Cordeiro, e você vai livrar a sua própria alma da condenação do inferno. Porque entregando a vida para Jesus, você estará entrando pela porta estreita. Pastor, mas eu já tenho religião. Religião não salva. Ser católico não salva, ser espírita não salva, ser umbandista, candomblessista, budista não salva. Pastor, então o que é que salva? Ser crente? Ser evangélico? Ser evangélico não salva, crente até o diabo é. Pastor, então o que é que salva? Não é o que, é quem salva. Sabe quem é que salva? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. É para Ele que você vai se entregar agora. Há 20 anos atrás, 20, eu tinha 10 anos de idade, meu primeiro pastor fez esse convite. Ele perguntou, quem quer entregar a vida para Jesus, para passar da morte para a vida? Levante a mão bem alto. Eu tinha 10 anos, mas com a simplicidade de uma criança, eu levantei minha mão e falei, eu quero. Minha mãe falou, você tem certeza disso? Você sabe o que você está fazendo? Eu falei, eu nunca estive tão convicto. Quando eu vi, eu já estava aqui na frente me entregando para Jesus. E hoje, 20 anos depois, sabe qual é a conclusão que eu chego?
foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, tome essa decisão agora. E por toda eternidade você vai se alegrar por ter feito isso. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Erga a mão direita bem alto na igreja. Todos que querem entregar a vida para Jesus. Mais alto, mais alto. Você que está lá atrás e levantou a mão também. Quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Então saia do seu lugar e venha aqui para frente. Todos que querem, que ergueram as mãos. Você que levantou a mão, vem aqui para frente. Vamos aplaudir ao nome do Deus Todo-Poderoso. Fica de frente para mim. Aplauda mais ao nome do Senhor. Dá um abraço aqui. Glória a Deus. Parabéns. Você que veio assistir o batismo e quer entregar a vida para Jesus, vem para cá também. A igreja aplauda pelo amor de Deus, se você está vivo. Alegria e festa no céu, quando um pecador se arrepende. Oh glória! Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Vem agora, vem agora. Fica aqui na frente, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais ao nome dele. Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Parabéns. Vira para mim, fica de frente para cá. Eu quero fazer agora, parabéns, um segundo convite. Esse é para quem já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da casa do Pai. Filho pródigo e filha pródiga, ovelha perdida. Você já fez parte de uma igreja, talvez já fez a obra, quem sabe tocava, cantava, orava pelos doentes, pregava a palavra, mas você se afastou, porque você se decepcionou com o homem, se decepcionou com a instituição, e você teve muitos motivos para sair da presença de Deus. Você pode ter tido 1000 motivos para se distanciar, mas eu vou te dar um só motivo para você voltar agora, filho pródigo e filha pródiga. É a tua alma que está em jogo. Sabe qual é o motivo para você voltar? Jesus Cristo está voltando. Volte para Ele antes. Tem alguém que quer voltar para a casa do Pai? Erga a mão e vem aqui para frente. Todos que querem voltar para Jesus, a igreja aplauda bem forte ao nome do Senhor. Isso, você que veio assistir o batismo e quer voltar para Jesus, vem também. Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Oh, glória! E eu quero chamar aqui também você que diz assim: pastor, eu quero entrar pela porta estreita e seguir a Jesus enquanto eu viver. Eu quero andar com Cristo por todos os dias da minha vida e quero cumprir a ordem que Ele deu. Qual foi a ordem dele? Quem crer e for batizado será salvo. Eu vou chamar aqui na frente todos que hoje vão descer as águas. Mas espere, não só quem já está de bata branca para batizar. Se tem alguém que veio assistir o batismo e quer cumprir a justiça de Deus hoje, quer se batizar. Pastor, eu queria batizar, mas eu não tenho nem roupa. Eu te arrumo roupa. Pastor, mas é que eu não tenho toalha. Eu te arrumo toalha. Aqui tem roupa, tem toalha, tem tudo, só não tem desculpa para você não batizar. Se você tiver a chance, não é batizado e não cumprir a justiça de Deus agora e morrer, você vai dizer o que para Deus? Eu não tive oportunidade. Ele vai dizer: o pastor te dava a roupa e a toalha. Pastor, mas é que eu ainda peco, deixa eu parar de pecar e eu me batizo. Você for esperar parar de pecar, sabe quando é que você vai se batizar? O batismo não é para quem é perfeito, é para o pecador arrependido. Por isso, todos aqueles que querem se batizar hoje, tanto quem já veio decidido, quanto quem decidiu agora, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Todos os que vão se batizar, vem para cá. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Vem mais perto do altar, vem bem pertinho, vem bem pertinho. Todos os que vão se batizar, venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Aplauda mais forte ao Senhor. Vem mais perto, vai para o canto. Vai para o canto para caber todo mundo. Oh, glória! Você que vai cumprir a justiça de Deus, dobre os seus joelhos junto comigo.
Se você puder. Pastor, eu não posso ajoelhar, não tem problema. O que nós vamos fazer agora é o que nós chamamos de confissão de fé. É a preparação para você descer as águas, mostrando que você não vai tomar um banho, porque se você entrar ali sem discernimento, sua vida não muda. Você vai entrar um pecador seco e vai sair um pecador molhado. Você tem que entender que isso aqui é morte. Morte do seu velho homem, morte da sua velha vida, morte do seu velho eu. E quando você sair das águas, você vai sair como nova criatura. E você vai viver segundo aos Coríntios 5:17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você crê, põe a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos. A igreja, estenda as mãos para cá. Os demônios já estão gritando de desespero e fugindo da sua vida. O diabo está desesperado. Os demônios estão esbravejando e dizendo: eu não acredito que eu perdi ele. Eu não acredito que eu perdi ela. A partir de hoje você vai sair daqui, em nome de Jesus, você vai pegar nojo daquilo que te aprisionava. A partir de hoje você vai sair daqui com o caráter de Cristo dentro de você. Se você crê nisso, de olhos fechados, pode chorar na presença dele, pode se derramar. Esse é o teu momento, é uma vez só na vida, e para toda eternidade esse dia vai ficar gravado na memória de Deus. Todos que estão diante do altar, de olhos fechados e com muita fé, orem comigo e digam bem alto e bem forte: Senhor meu Deus e meu Pai. Pode ser mais forte: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e era tudo que eu precisava, pois eu entendi que só existem duas portas, dois caminhos e dois destinos: o céu ou o inferno. E não é da tua vontade que eu seja condenado, pois o inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. E é por isso, ó Deus, que eu faço hoje a minha escolha. Eu escolho a tua presença, eu escolho a porta estreita, o caminho apertado. Eu sei que não é fácil, mas é assim que eu chegarei na vida eterna. E hoje eu quero declarar perante o céu, a terra e até o inferno, que a minha vida não tem outro dono a não ser aquele que me comprou, morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me salvar. O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E enquanto eu viver, eu te seguirei, eu te servirei. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, pois eu creio que a minha caminhada só terminará quando eu estiver face a face contigo, e o Senhor me dirá: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então registra, Pai, aí no céu, que hoje eu estou morrendo para mim mesmo, para este mundo, e eu viverei para sempre na tua presença, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém
E graças a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Jean Vilela. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.